Bom dia a todos vocês, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um nessa manhã. Hoje eu venho falar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, com a parábola. Andei um pouco sumida daqui para falar sobre isso, mas é porque aos domingos eu estou fazendo o terço da misericórdia na minha igreja aqui em Araçu. E aí acaba que tomou muito meu tempo, estão sendo dias muito corridos ultimamente. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre a parábola do patrão. Sim, ela fica em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E fala assim que naquele tempo, Jesus disse uma parábola aos discípulos para ensiná-los de alguma forma, né? Jesus gostava muito de ensinar com parábolas. E quando ele ensinava com parábolas, ele contava uma historinha para servir de lição para aqueles, né, que estariam ali agindo de alguma forma que ele não aprovasse. Ele mandava a parábola para servir de lição, para ele poder ensinar por parábolas. E nós também somos assim, né? Nós adoramos um exemplo para poder aprender alguma coisa. Então, hoje fala assim, que o reino dos céus é como o patrão que saiu na madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. Eram mais ou menos 7 horas, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ele viu os trabalhadores na praça, convidou eles para trabalhar para ele, falou, olha, combinou com eles. Eu vou pagar uma moeda de prata para vocês, então vá, trabalhe na minha vinha e no final do dia eu pagarei a vocês. E esses trabalhadores foram. Quando foi às 9 da manhã, ele saiu de novo, foi até a praça e tinha mais trabalhadores ali. E ele falou, vá, trabalha lá que eu vou pagar para vocês à noite o que for justo. E aí ele fez a mesma coisa ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. Ele encontrou outras pessoas que estavam lá, por exemplo, os que estavam lá às 5 horas da tarde, tinha trabalhado só 1 hora. E aí o que ele fez? Ele mandou que essas pessoas fossem ao trabalho e ele ia pagar o que fosse justo no final do dia. No final daquele dia, 5 horas, acabou às 6 horas o trabalho. A última remessa de trabalhadores chegou às 5. No final daquele dia, Jesus olhou para aquelas pessoas e falou da seguinte forma. Os outros empregados, chama eles para que eu vou acertar com eles, né? Ele chamou as pessoas que chegaram às 5 horas e pagou uma moeda de prata para cada um. Em seguida veio os que chegaram primeiro, às 5 horas da manhã. Falou assim, aqui tá uma moeda de prata para cada um. Os trabalhadores começaram a murmurar, ficaram muito bravos. Por quê? Aí eu cheguei cedo e tô ganhando a mesma coisa que essa pessoa que trabalhou 1 hora. A mesma coisa, patrão? Como assim? Ele falou, combinado não sai caro. Eu combinei com você uma moeda de prata. Não combinei mais. Agora, se eu quero pagar para ele uma moeda de prata e ele só trabalhou 1 hora, aí já é problema meu. E eles saíram inconformados, pensando por que aquele patrão tinha feito aquilo. Aí, ele ainda fala assim no final, vocês estão com raiva porque eu estou sendo bom? Vocês estão com inveja porque eu estou sendo bom com essas pessoas? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse evangelho, ele mostra para nós hoje a justiça de Deus e nos mostra que a justiça de Deus, ela é diferente da justiça dos homens. A justiça do nosso coração é uma e a de Deus é outra. Nós temos por nós sermos justiceiros e não justos. A gente acha que tudo é 2 pesos e 2 medidas, mas a justiça de Deus, ela é diferente. A justiça de Deus, ela é de acordo com o seu coração, com o que você precisa. Colocando Deus no lugar do patrão agora, e nós como trabalhadores, eu também ficaria muito grilada. Ganhar a mesma coisa que outra pessoa, chegar às 5 horas da manhã, aguentar o calor do dia, né? Trabalhei o dia todo e a pessoa chegou às 5 horas, trabalhou 1 hora e ganhou uma moeda de prata.
Eu ia ficar extremamente enfurecida. Eu me conheço, eu sei disso. E aí, Deus, Ele sabe o que eu preciso, o que eu suporto. E sabe o que o outro suporta e o que ele precisa. Eu aprendi que a gente tem que respeitar o outro. Porque às vezes, um pouquinho que ele tá dando é tudo que ele pode dar. E às vezes eu tô dando a vida. E aquilo é o que eu posso dar. Então Deus tá feliz comigo. Mas às vezes o outro tirou uma cadeira do lugar para alguém sentar. E aquilo é tudo que ele pode fazer. E para ele fez demais mesmo. E Deus viu que ele fez. E às vezes ele vai ganhar o mesmo tanto que eu. É injusto? Para Deus não. Para Deus não. Em retiro acontece muito essas coisas. Às vezes tem gente que se mata de trabalhar. E tem gente que vai lá só, sei lá, pica uns legumes e, nossa, se reclama tanto e fala que trabalhou demais. E aí, às vezes eu me pego julgando essa pessoa, eu não posso. Talvez aquilo é tudo que ela pôde dar naquele momento, ela já se exauriu ali, acabou tudo. Às vezes a pessoa só tirou uma cadeira do lugar e acabou, não vai fazer mais nada, mas aquilo era tudo que ela podia oferecer. Eu não posso exigir mais dela. Então, às vezes esse olhar de justiça, ele acaba se confundindo com inveja. E a gente tem que ser bondoso, a gente não tem que ser invejoso. A gente tem que parar com a comparação, porque Deus vai dar para o outro o que ele necessita e vai dar para mim o que eu preciso e o que eu necessito. Se eu necessito do mesmo tanto do outro e eu fiz demais, é Deus que sabe. Então por que eu estou comparando tanto a minha vida com a do outro? Ontem mesmo no Instagram eu vi alguma coisa nesse sentido. De que, foi até o César Menotti Fabiano que estava falando assim, que a gente vive numa era da internet de comparação. Você não pega a vida do próximo para você falar, nossa, que inspiração. Não. Você pega para comparar com a sua e para ficar bravo com Deus. E aí você fala assim, nossa, minha vida é uma bosta, a história do fulano, como é maravilhosa. E eu vou ainda mais. Rodou uma foto antes de ontem no Instagram, eu vi em muitos lugares, falando assim, e aí, fora do story, tá tudo bem? Porque no story todo mundo é feliz, gente. Eu só mostro na internet o que eu quero mostrar. Eu passo a imagem que eu quero passar. E fora da internet, quem é você? Como que você tá? Se você precisar falar com alguém hoje, fala comigo aqui, ó. Pode me chamar no direct, pode ser que eu não responda na hora, mas depois eu respondo. Pra gente conversar. Pode ser que hoje é um dia péssimo. Pode ser que hoje é um dia esplendoroso. Mas no story, você vai falar o que você quer. E ninguém demonstra fraqueza na internet. Todo mundo é forte. Então para de comparar a sua vida com a vida do outro. Que você tá fazendo igual o empregado aqui, ó. Nossa, eu cheguei 5 horas da manhã. O outro chegou 5 horas da tarde. E todos receberam uma moeda de prata. Às vezes você não tá agindo com justiça. Às vezes você tá agindo com inveja. E quem é invejoso não tem bondade no coração. Então pede para Deus bondade no seu coração. Para com essas comparações. A internet é o reino das comparações. E a gente tem que parar com essa comparação. A vida do outro é tal, a vida minha é tal. Querido, minha querida, o que eu tenho que passar, eu vou passar. O que Deus tem que me dar, Deus vai me dar. Eu tenho que parar de olhar para a vida do outro com inveja. Eu tenho que olhar para mim. E eu tenho que esperar também. O tempo de Deus é diferente do meu. E a gente aprende isso da pior maneira possível. Então vamos parar de comparação. Vamos parar com esse senso de justiça. Porque Deus dá a cada um com a verdadeira justiça. E com a verdadeira bondade. Deus abençoe cada um de vocês. O dia de vocês, a semana de vocês. Fiquem com Deus. Amém. Beijo.